Fala, sofredores do Palestra! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, mais um pós-jogo. De antemão, queria pedir desculpa, não consegui gravar o pós-jogo pra vocês de Palmeiras e Juventude, né? Eu tava meio mal, tava bem ruim, então acabei não conseguindo gravar, né? Mas tô aqui de volta pra gente falar um pouco sobre esse jogo de hoje, Palmeiras e Santos, né? Tem muita coisa que aconteceu aí nesse jogo, tem jogo importante agora daqui até o final do campeonato, né? Cada jogo vai ser uma decisão diferente. Então, aproveitar as oportunidades que o Palmeiras tem de distanciar do Flamengo, tá? Antes da gente começar a falar um pouco sobre o jogo, já vou pedir para você deixar seu comentário aí sobre o que você achou do jogo, sobre o que você achou do time do Palmeiras, se você acha que esse time é o ideal para enfrentar o Flamengo na final da Libertadores, se você fazer alguma alteração, e também já curte aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho também, que isso ajuda muito, e compartilha com a sua família e com seus amigos. Mas bom, para falar do jogo, o Palmeiras jogou muito bem, apesar de ter dado muito espaço para o Santos. A gente sabe que o Santos vem numa deficiência de futebol aí há alguns jogos já, mas é comum, né, para um time que voltou recente da Série B, contratou um craque que era para ser o cara divisor de águas do time e não tá jogando, que é o Neymar, né? Então é complicado, a gente sabe que, né, o Santos foi um time que deu muito trabalho pra gente, né? Apesar de ser nosso eterno vice, né? Nosso eterno freguês. Mas é um time que sempre deu muito trabalho, né? E hoje a gente vê que não é a mesma coisa. Mas foi um jogo bom. Foi um jogo bom, o Santos teve oportunidades. Fez 2 gols, né? 2 gols impedidos, mas fez 2 gols, né? Então, o Palmeiras acabou dando essa oportunidade pro Santos, né? Mas, realmente, a qualidade técnica do Palmeiras prevaleceu. O Palmeiras hoje jogou até que bem. Jogou bem não, jogou muito bem, na verdade. Porém, eu acho que eu vou dar o destaque individual para Vitor Roque, que obviamente fez um jogo muito bom. Mas eu queria dar destaque para vocês perceberem outra coisa, o Veiga. Porque o Veiga, a gente estava falando que estava entrando morto em campo, não estava jogando nada. E tanto no jogo contra a LDU quanto no jogo de hoje, o Veiga entrou muito bem. Inclusive deu uma assistência. No outro fez 2 gols. Então ele entrou muito bem. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar. Gente, pelo amor de Deus, renova com esse Alan. Renova até 2050 com esse Alan. Pelo amor de... O que esse moleque joga é um absurdo. O Alan, assim, eu acho que o Estevam e o Hendrick são exemplos ótimos disso, do que o Palmeiras está fazendo com a sua base. Mas o que o Alan vem jogando e chamando a responsabilidade para si, o chute que ele deu na trave hoje, né, a confiança que ele tá jogando, que ele vai para cima, que ele dribla, né, é um cara que chegou como volante e tá virando nosso ponta, nosso atacante, nosso centroavante, até onde ele quiser jogar o Abel coloca. Então assim, o Palmeiras hoje mostrou que tem muita maturidade para vencer um jogo difícil, porque querendo ou não é um clássico a gente nunca pode desprezar. Como eu falei, por mais que o Santos esteja numa situação delicada, a gente nunca pode menosprezar um clássico. O Palmeiras vai ter uma sequência difícil de jogos, então cada ponto é importante. E hoje foi bom porque a gente já está a 2 vitórias do Flamengo e agora está a 3 pontos de diferença também, porque o Flamengo empatou com o São Paulo ontem. Então, isso é muito bom. O resultado de hoje foi perfeito. Tudo que precisava acontecer, aconteceu. Tá? Sobre o Vitor Roque em si, né, que eu dei o destaque um pouco antes de começar a falar do Alan, o que esse cara tá jogando, tipo assim, eu não vou ser hipócrita e falar que eu não critiquei. Critiquei no começo. Mas também é que o torcedor do Palmeiras, eu acho que boa parte, pelo menos, né? Inclusive eu me coloco nessa conta, né, nessa lista. A gente é muito resultadista, né? É, o Vitor Roque chegou, não estava jogando bem realmente, não estava entrosando. Mas é raro os casos do jogador que chega num clube novo e já chega destruindo, né? Você pegar aí alguns casos que o jogador demorou para se adaptar, até entender como é que funcionava o futebol do Palmeiras, né? Apesar dele já ter jogado no Brasil, inclusive já ter jogado contra o Palmeiras, mas é todo um esquema diferente, né? Todo um elenco diferente. Então você vê que agora ele está muito confiante para jogar, né? Você vê que agora a bola sobra no pé dele, ele já sabe o que fazer antes mesmo de acontecer e antes mesmo dele bater no gol, ele já sabe onde ele vai bater, né? Então
É muito bom ver nossos jogadores com essa confiança, o Veiga recuperando confiança, o Vitor Roque com confiança, porque a sequência do Palmeiras, como eu falei, vai ser difícil. E a gente tem um outro jogo contra o Santos, né? Apesar que a gente pega o Mirassol, que é um baita time, tá fazendo um excelente campeonato, apesar de ter perdido hoje para o Fluminense, mas tá fazendo um campeonato excelente, campanha de Libertadores merecidíssima. Tá? Quero dar destaque pro Mirassol, porque apesar de ser um time de São Paulo, é um time que se destacou mais que os grandes de São Paulo, né? Então, tirando o Palmeiras, óbvio, que está na final da Libertadores e líder do Brasileiro, né? Tirando nossos rivais, o Mirassol se destacou mais que todos, né? Que São Paulo, que Santos, que Corinthians, que Bragantino. Então, dá os parabéns pro Mirassol. É, E fora isso, queria dizer também que o Palmeiras, ele, apesar de tudo, né? Apesar de ser um jogo difícil com o Mirassol, eu acho que o maior problema do Palmeiras agora é o jogo contra o Santos. Não esse de agora, né? Mas o jogo que vai vir na semana que vem. Porque o Palmeiras vai ter bastante desfalque. Eu acho, a não ser que tipo, a seleção entenda que não há necessidade de chamar os principais jogadores. Né? Principais que eu digo, tipo assim, que geralmente são sempre chamados, né? Porque aí você pega, a Argentina convocou o Flaco Lopes. A seleção brasileira convocou o Vitor Roque. Já não temos dois atacantes. Possivelmente, o Paraguai convoque Gustavo Gomes e Sousa. Né? Não lançou a lista de convocação ainda, mas possivelmente convoque. Aí, fora isso, a Argentina, pelo menos dessa vez, não chamou o Aníbal. Já é um desfalque a menos. Aí você vamos para o Uruguai. Tem Facundo Torres, Emiliano Martinez, Piquerez, que podem ser chamados. Então, assim, vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil porque vai ser um Palmeiras muito misto. A zaga vai ser mista, o meio campo vai ser misto, o ataque vai ser misto. Então, assim, e vai ser lá na Vila, né? Não vai ser aqui no Allianz. Então, assim, o Palmeiras vai ter que batalhar por cada ponto nesses últimos jogos. Porque apesar de o Palmeiras estar fazendo realmente assim bons jogos, o Palmeiras com desfalques muda um pouco, né? Muda um pouco o esquema de jogar, o esquema de jogo do time, né? Querendo ou não, a gente vê que o Palmeiras tem uma certa dificuldade ainda quando coloca Bruno Rodrigues, que não é o mesmo time, né? Então, perder os dois principais atacantes, o principal zagueiro, né? Então é complicado, vai ser difícil, mas a esperança é a última que morre. O Palmeiras tem tudo aí para ganhar esse Brasileirão. Tá se preparando já para uma final de Libertadores, que vai ser agora no final do mês. Gostei muito do que eu tô vendo do Palmeiras, principalmente os jogadores com confiança, como eu falei. Carlos Miguel com confiança também, fazendo ótimas defesas, tanto no jogo contra o Juventude, que eu não consegui fazer o vídeo, mas queria dar esse destaque para ele. O que ele jogou contra o Juventude e o que ele jogou hoje também, Carlos Miguel catou tudo, né? Fora os dois gols impedidos do Santos. Mas assim, tirando isso, Carlos Miguel jogou muito bem, tá bom? Então, para encerrar aqui, queria agradecer para todo mundo que acompanhou o canal, que acompanhou o vídeo até aqui. Deixa aí no seu comentário se você concorda com a minha opinião, se você concorda com os meus destaques do jogo de hoje, se você acha que tem algum outro jogador que se destacou também no time do Palmeiras, o que você espera para essa sequência dessa temporada, né? Porque, como eu falei, são jogos decisivos, jogos que vão ter desfalques, tem uma final de Libertadores vindo aí, então tem muita coisa para a gente falar ainda, tá bom? Curte, compartilha com seus amigos, com a sua família, que isso ajuda muito o canal, e já se inscreve aí e ativa o sininho. Tá bom? Eu volto com vocês no jogo do final de semana, Palmeiras e Mirassol, tá bom? Gravando um pós-jogo para vocês. Por hoje é só isso. Falou!